Olá pessoal, meu nome é Carla Oleane, eu sou fonoaudióloga e coach de mães e hoje eu vou falar como eu aprendi a aprender. Bom, vou explicar um pouco como foi essa minha jornada desde quando eu era criança, aquela criança que gostava sempre de tirar 10, mas que não aprendia nada, e hoje a profissional que eu me tornei e que de certa forma me tornei uma referência na área que eu atuo, que é o autismo. Bom, minha história é o seguinte, eu vim da cidade não muito pequena, mas do interior aqui de Sergipe, e os meus pais não prosseguiram os estudos. Meu pai parou na 4ª série, hoje 5º ano, e minha mãe fez o pedagógico, que naquela época não precisava fazer a pedagogia, o curso superior de pedagogia. E eles pararam por aí. Eu fui a primeira filha e os meus pais sempre foram autônomos. E assim, eu tinha o incentivo deles para estudar. Não tinha aquele exemplo, porque meu pai nunca foi muito de estudar. Minha mãe já foi mais estudiosa, já era mais estudiosa que meu pai, só que depois que eu nasci, ela se dedicou praticamente a cuidar de mim. E eu não tive muito esse exemplo, não tive muitos meus pais para me inspirarem. Então fica até complicado explicar para vocês o porquê que eu tinha esse método de estudar, que eu costumo dizer hoje que é o decoreba, né? Mas assim, olhando para trás, eu lembro que a escola que eu estudei, que eu entrei com 3 anos até a 8ª série, hoje o 9º ano, era uma escola totalmente conteudista, como o Murilo Gun fala sempre nas aulas dele. Então era uma escola que focava muito no conteúdo. E eu, sempre estudando para poder tirar 10 nas provas, consegui me destacar durante vários anos seguidos. Da 1ª à 4ª série eu passei em primeiro lugar. Eu passei em primeiro lugar, da 1ª à 3ª, na 4ª série eu passei em segundo. E da 5ª até a 8ª não tinha mais a questão da colocação. A escola criou um aluno destaque, então da 5ª à 8ª série eu era uma aluna destaque que ganhava uma plaquinha, medalha, homenagem e tal. E é interessante falar isso, que naquela época eu não tinha consciência que eu tenho hoje. E quando eu vi os meus colegas de classe tirando nota ruim, eu tô até um pouco de vergonha de falar isso, mas a gente tem que reconhecer os nossos erros, faz parte. Quando eu vi os meus colegas tirando nota vermelha, eu ficava, vixe, que preguiçoso, que menino burro, só tira vermelha porque não estuda. E a diretora sempre ia na sala e ficava, tipo, dando sermão nesses alunos que tiravam notas ruins e sempre enaltecendo os que tiravam nota boa, que não era só eu, tinha outros também, outras pessoas que também se destacavam. E às vezes até os próprios pais iam lá dar lição de moral na frente de todo mundo. É o que eu brinco hoje de disciplina pelo constrangimento. E eu não entendia que aquela pessoa podia ter uma dificuldade de aprendizagem, podia não estar motivado com a escola, não achava aquela aprendizagem significativa, mas eu tinha uma motivação. E qual era a minha motivação por trás disso? Hoje eu tenho consciência que a minha motivação era o medo. Mas medo de quê? Medo de me tornar igual aos meus pais. Não que eu tenha vergonha dos meus pais, mas eu sempre quis crescer ao ponto de ter um patamar melhor. Naquela época eu não tinha essa consciência, enfim, eu achava que o patamar era somente o financeiro, que o sucesso seria somente quando eu chegasse naquele topo e estivesse ganhando X. E como eu vi que os meus pais não tinham tantas condições financeiras, então minha motivação era o medo de me tornar igual a eles, que muitas vezes brigava por falta de dinheiro e coisas do tipo. Então essa era a minha motivação. E como a escola era conteudista, era muito focado no ensino. Eu era aquela aluna que sentava sempre na frente, que eu nunca fui muito de anotar, nem de fazer resumos. Eu gostava de sentar na frente e escutar o que o professor falava, eu ouvia tudo. E quando chegava na véspera da prova, eu decorava. Literalmente, eu decorava tudo que estava no livro, no caderno. Eu sei que eu decorava porque quando eu apresentava seminário, às vezes eu ia falar. Eu lembro de um seminário que me marcou muito sobre o México. E eu falei umas 2 páginas, assim, frente e verso de folha de ofício. E eu falei exatamente como estava no papel, porque eu conseguia decorar, minha memória era excelente. E a escola sempre tinha arguição. Talvez isso também tenha incentivado essa forma de aprender via decoreba. Que eu estudava, minha mãe tomava a lição, ela fazia as perguntas e eu respondia exatamente como estava no caderno. Quando eu não respondia exatamente como estava, minha mãe me repreendia
e dizia, você não está estudando, você não presta atenção, não sei o quê. Porque ela queria que eu respondesse exatamente como estava no caderno, né? Que as respostas eram retiradas do livro. E assim eu me criei uma criança e pré-adolescente sem questionar, de aceitar tudo calada. E isso continuou por bastante tempo. Até que na 7ª série eu comecei a ter aula de filosofia, que eu brinco que foi a minha primeira luz de filosofia, e também estudar iluminismo, né, na história. Acabou que história e filosofia se tornaram minhas matérias preferidas. E foi quando eu comecei a desenvolver um pouco de pensamento crítico. Mas eu ainda estava muito naquele sistema de ensino muito receptivo. Eu não era aquela aluna de buscar além, porque na minha concepção o professor ele era o detentor do saber absoluto. Ele era o Deus soberano, dono da verdade, inquestionável. Eu fui criada muito nessa cultura mesmo de idolatrar os professores como se fossem deuses mesmo. É tanto que eu ficava com muita raiva de um colega quando ele às vezes ficava querendo bater de frente com o professor, porque eu achava que ele estava querendo meio que, sei lá, desmerecer o trabalho do professor, humilhá-lo, quando na verdade às vezes ele só estava querendo tirar uma dúvida. E às vezes fazia uma pergunta que pra mim era besta, que eu já sabia, e eu ficava, vixe, que pergunta idiota, ficar atrapalhando a aula por causa, né? E aí depois eu aprendi que não existe pergunta idiota. É interessante, né? Como a gente evolui, graças a Deus que a gente evolui, né, gente? E aí na aula de filosofia, na 7ª e na 8ª série, eu comecei a desenvolver um pouco do meu pensamento crítico. Só que hoje eu vejo que ainda não foi o suficiente, porque na minha primeira prova de filosofia eu tirei 10 e a professora me deu a prova, nunca esqueço, e ela disse, até hoje é o primeiro 10 que eu dou para um aluno na prova de filosofia. Só que, tipo, eu reproduzi tudo que ela falou na aula, entendeu? Então até que ponto a filosofia me serviu? Se eu estava copiando o que ela dizia, não me dava o direito, a liberdade de imaginar, enfim, de buscar outras respostas. E assim foi o meu percurso, até que eu enjoei da escola. Enjoei porque eu fiquei dos 3 anos até os 15 anos na mesma escola. Era uma escola particular, os meus pais pagaram com muito sacrifício. Era uma das minhas motivações também, além do medo de me tornar como eles, né? De não conseguir alcançar o patamar que eu queria, na época era financeiro. Também a motivação de ter que estudar, ter a nota boa, porque os meus pais se esforçam muito para pagar essa escola e ela é uma das melhores da cidade, enfim. E aí eu decidi que no ensino médio eu ia para uma escola pública, que a gente chama de IFES, Instituto Federal de Sergipe, que tem pelo Brasil todo. E eu fui para essa escola pública, fiquei 3 anos lá, né, no ensino médio. Lá não foi muito diferente, mas eu percebi que lá eu tive que correr mais atrás, porque só aquela metodologia só a forma de aprender via ensino não foi suficiente. Muitas vezes eu utilizava do estudo também, de pesquisar uma coisa a mais, ou até mesmo o professor falar, olha, procure tal coisa, e eu ia, mas eu sempre ficava muito dependente do professor. Eu sempre dependia, como se eu fosse uma bengala mesmo. Eu precisava do professor para me acompanhar. Se ele não me desse o caminho, eu ficava perdida, eu não sabia por onde ir. Não sabia procurar um artigo, um livro, alguma coisa. Eu lembro que o meu professor de física, ele incentivava muito a gente para estudar para a matéria dele. E ele me emprestou um livro muito bacana, que foi Alice no País da Física Quântica. Uma coisa assim, que é fazendo um paralelo. Alice no País das Maravilhas, introduzindo conceitos da física quântica. Foi um livro que eu li por fora do que estava no conteúdo, né, da sala de aula, mas que foi o professor que me deu. Não foi uma coisa que eu fui lá, achei o livro massa e vou ler esse livro porque ele é massa. Não, eu tive um professor para dizer, vá por aqui. E foi assim no meu ensino médio também. Tive um pouco mais de dificuldade porque os professores eles não davam todo o conteúdo na sala de aula. Muitas vezes a gente tinha que estudar por conta própria, às vezes por greve, por faltar professor. Eu não conseguia ver todo o conteúdo naquele ano, naquele período letivo. E isso me deu... já começaram a surgir as primeiras dificuldades ao aprender, principalmente nas matérias exatas, que eu tinha muita dificuldade, matemática, física e química. E assim, eu concluí meu ensino médio,
O melhor ano foi o segundo ano, né? Eu tirei notas relativamente boas, 9, 9,5, 10. Mas o baque maior mesmo foi na faculdade. Eu entrei na universidade com 18 anos, foi o primeiro vestibular que eu fiz. Passei de primeira numa federal aqui em Sergipe, em fonoaudiologia. Sou da segunda turma aqui do estado, até então uma profissão totalmente desconhecida. E eu escolhi a fonoaudiologia porque eu sempre quis trabalhar com crianças deficientes, tanto que hoje eu trabalho com crianças autistas, e eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E a fonoaudiologia tem como objeto de estudo os distúrbios da comunicação. E eu disse, é isso aí que eu quero e vou me jogar. Só que quando eu entrei na faculdade, eu naquela coisa, né, de decoreba, deixava para estudar um dia antes, para a prova. Eu lembro que na minha primeira prova foi de histologia. Eu creio que tinha tirado uns 8,5, 9, por aí. Quando eu peguei minha prova, 4, alguma coisa. Eu tomei um choque. Foi a minha primeira prova e eu já disse, epa, tem uma coisa errada aqui. Porque eu estudei, eu decorei, né, que na minha cabeça decoreba era a forma de estudo. E aí eu disse, o que está acontecendo? E as coisas foram piorando, né? Principalmente essas matérias que não eram da área da fono. Que os 4 primeiros períodos eram muito anatomia, neuroanatomia, fisiologia e tal. E eu tinha muita dificuldade. Porque eu não conseguia aprender aquilo se não fosse via decoreba. E como era muita coisa técnica, muitos termos difíceis, eu não estava conseguindo nem decorar. E foi bem complicado. Eu pensei em desistir do curso nos primeiros semestres, né? Até que no 4º período começaram a surgir algumas matérias de fono. E eu comecei a mudar um pouco a minha forma de estudar. Primeiro eu parei de estudar de véspera, né? Já tinha parado, acho que no 2º, 3º período. Comecei a estudar uns 15 dias antes, comecei a fazer anotações, enfim. Mas eu percebi que tinha uma forma que eu tinha mais facilidade de aprender. Quando a minha professora de linguagem, que é a área que eu atuo, né? Atuo com crianças com atraso na linguagem, e aí ela sempre usava casos dela no consultório. Ela explicava, olha, eu tive um paciente assim, ele tinha tal coisa, e começava a explicar e discutir com a gente. E eu gostava de aprender por meio de exemplos. Mas lá na frente eu vou voltar nesse ponto. E aí eu comecei a dizer, olha, eu aprendo mais assim. Então, sempre que a professora dava aula, especificamente essa professora, ela citava algum exemplo de um caso que ela teve no consultório e de aplicabilidade, né, da teoria que ela estava ensinando. Mas nem todos os professores faziam assim, nem todos os professores faziam analogias e coisas do tipo. E aí eu batia um pouco minha cabeça para aprender. E aí eu continuei. Não era a melhor aluna da sala, de tirar 10, muito pelo contrário, minhas notas eram sempre 8, 8,5, o máximo 9, tirava 10 também, só que caiu drasticamente. E o que eu acho interessante falar da faculdade foi que foi um período que eu me descobri burra. Eu verdadeiramente me senti frustrada, angustiada, porque eu achava o seguinte, eu não tinha noção naquela época de que a forma que eu aprendia era errada. Eu achava que as pessoas tinham me enganado, que as pessoas diziam lá no interior, você é inteligente, você é foda, As pessoas falavam tanto isso. Quando eu digo as pessoas, são os meus pais, os meus amigos, os meus primos, a diretora da escola que me botava no pedestal. E eu achava que eu era foda, e às vezes eu me olhava no espelho e eu dizia, eu tenho um futuro brilhante porque eu sou muito inteligente, eu sou foda, eu vou conseguir isso. E aí quando eu cheguei na faculdade, que eu vi um monte de gente foda assim, claro que eu não tinha essa noção, eles estudavam da forma correta e eu não. Meu Deus, eu sou muito burra, o que é que eu tô fazendo aqui? E tive várias crises existenciais durante o curso, e eu não sabia o porquê. Eu era nova aqui na capital, não tinha muitos amigos, eu conversava mais com as pessoas que eu andava, que era um grupo pequeno, mas assim, eu não tinha essa percepção de que eu estudava de uma forma errada e também não tive ninguém para me dar um toque aí, né, por aí não, sabe? Eu fui percebendo sozinha, quebrando minha cara, e mais lá na frente com a ajuda de outras pessoas, que eu vou falar quem foram essas pessoas. Vocês já devem imaginar uma delas. E aí, na faculdade foi um período muito difícil para mim. Quando chegou no estágio, foi mais tranquilo, porque no estágio eu comecei a atender. E aí eu comecei a colocar em prática
tudo aquilo que eu tava assimilando via ensino. Ainda eu não tinha muito essa coisa do estudo. Então, eu assimilava via ensino e me inspirava nessa minha professora por meio dos exemplos que ela falava, que ela fez no consultório e tal, quando ela atendia. E na prática, no meu primeiro estágio de fono, eu peguei uma paciente autista e foi um caso bem complicado, que ela era moderada e tal. E a gente, ao final dos atendimentos, a gente discutia os casos. E aí foi quando eu comecei a buscar por conta própria o estudo. Por exemplo, eu fui pesquisar o que era ecolalia, que é a criança repetir, o autista tem muito isso de repetir a nossa fala. Quer suco? A criança fala suco. E aí eu fiz, o que é isso? Porque ela repete tanto. Eu conversei com a professora, não lembro se foi a professora falou ou não, eu li um texto que falava sobre ecolalia. Eu disse, olha, ela tem isso. E aí eu fui para a discussão de casa e eu lembro que eu falei, olha, ela tem ecolalia. E existem 2 tipos de ecolalia, a tardia e imediata, a mitigada e não sei o que. Aí a professora, é tanto que eu passei com 10 no estágio, porque ela viu o meu esforço de ir atrás, de não ficar esperando por ela. Mas assim, isso já foi praticamente na metade do curso, né? Porque eu comecei a estagiar nos 2 últimos anos da faculdade. E aí minhas notas do estágio, se vocês pegarem meu histórico da faculdade, as minhas primeiras notas eram muito baixas. A média, digamos, era 5, às vezes eu tirava 5,4, 6, 7. E no estágio, acho que minha menor nota foi 8,5. E assim, eu tenho muito orgulho do meu histórico, porque eu nunca fui um aluno de colar. Eu decorava, sim, e eu fazia uma boa prova e tirava nota boa. Mas assim, eu não colava. E na faculdade, como eu tive essa desconstrução na minha forma de aprender, aprendi a aprender errando, né? Fazendo da forma errada, eu me formei com média 8,5. E eu tenho muito orgulho dessa nota. Porque eu sei que eu realmente aprendi quando eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu vi na teoria. E assim, eu tenho muito orgulho por não ter colado também, mas por eu ter começado a girar essa chave na minha cabeça já na faculdade. E aí veio o mestrado. Eu passei por um processo de crise muito grande na faculdade, e aí eu me formei, eu disse, não quero mais estudar, acabei meus estudos, né? E aí fui trabalhar, fui pro mercado de trabalho, fiquei 2 anos trabalhando somente no consultório e como funcionária pública, até que eu decidi vou fazer o mestrado. Quando chegou no mestrado, foi uma luz no fim do túnel. Eu fiz o meu mestrado em educação, porque eu sou apaixonada por educação, só que eu tive os prós e contras. Quais foram os prós? A aula não era totalmente via ensino. Era o seguinte, o professor, por exemplo, de História da Educação, pedia pra gente ler um livro por semana. Eram 2, na verdade, um de cada disciplina. Mas eu vou focar em História da Educação. A gente lia esse livro durante a semana e aí na aula, tinha um intervalo, né? De 2 às 4, de 2 até 3h30 mais ou menos, a gente falava o que a gente entendeu do livro. E isso era uma turma grande, viu, gente? A gente tinha que argumentar. Era uma turma de, acho que 30 alunos, que eles juntaram as 2 linhas, né? 15 de cada. Então era uma turma grande. E todo mundo tinha que explicar o que entendeu daquele livro. E aí foi quando eu comecei a perceber que não adiantava muito ficar decorando o que estava no livro. Eu tinha que realmente desenvolver o meu pensamento crítico e a minha capacidade de argumentação. E aí tinha um intervalo e no final, ao final de 4 até 5 e pouca, os 2 professores falavam também sobre o livro. Defendiam os pontos de vista deles e as argumentações, enfim. E aí foi muito bacana esse processo de poder ler e argumentar, fazer essa discussão, esse feedback. Porque era o que o professor dizia, não existe certo ou errado. A gente vai estudar, analisar e refletir sobre determinado tema. Seja história da educação, seja filosofia da educação e tal. Então, a primeira parte do mestrado foi show de bola. Eu tirei A em todas as matérias, menos uma optativa que eu tirei B. Mas assim, eu tirei nota máxima em todos. Então, eu já senti que minha autoestima estava se recuperando, né? E eu já estava percebendo uma nova forma de aprender nesse primeiro ano. Só que aí o que aconteceu? No segundo ano, né, do mestrado, é a parte de você escrever a dissertação.
E esse processo é um processo muito solitário. E eu sofri muito, porque meu marido, na época meu namorado, foi morar na Itália, pelo Ciências Sem Fronteiras, e eu fiquei aqui sozinha. Era eu e o computador escrevendo e ele via Skype conversando comigo, enfim, me ajudando nesse processo de escrita. Mas foi um processo muito doloroso, porque eu não tinha essa coisa de aprender pela descoberta, de ir atrás por conta própria. Eu não era autodidata, resumo da ópera. Então, minha orientadora me deixou muito à vontade no primeiro ano, e quando chegou no segundo ano, ela começou a apertar, e eu ficava desesperada, porque eu não sabia por onde começar, eu não sabia que livro ler, se ela não me dissesse, leia tal livro, entendeu? Eu ficava perdida. Eu acho que 1 ou 2 livros eu li por conta própria, todos os livros foram indicação dela, e eu ficava um pouco perdida quando eu escrevia, porque ela não dava um feedback muito rápido. Eu brinco que ela não me orientava, ela me desorientava. E como eu já era um pouco desorientada nos meus estudos, aí piorou tudo. Mas assim, foi muito complicado esse período, mas eu brinco que o mestrado ele me serviu para acender essa luz do conhecimento e também uma forma de me autoconhecer. Foi um período assim que eu passei por muito mais crises do que na graduação. Crises mesmo de, não é isso que eu quero pra minha vida, eu não sei estudar mais, eu não consigo mais ler um livro, eu não sei aprender, porque na minha cabeça aprender era decoreba. Então eu não conseguia ler e argumentar para poder dissertar. Se falar na aula já era difícil para mim, mas com esforço eu conseguia, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Na hora de escrever, de passar para o papel, principalmente de uma forma muito formal, eu tinha muita dificuldade. Mas assim, consegui, aos trancos e barrancos, defender o meu mestrado. Meu mestrado não foi especificamente na área de autismo, mas eu falei sobre a questão do diagnóstico, do rótulo. E no finalzinho do mestrado, faltando acho que 6 meses para eu concluir, foi quando apareceu minha primeira paciente autista, completou 3 anos essa semana, e foi muito legal porque foi quando eu comecei a aprendizagem por descoberta. Era um mundo novo para mim, até então eu só tinha tido uma paciente no estágio, mas eu fiquei com ela só 4 meses, porque logo depois eu fiquei de férias e mudou de fono. E quando essa paciente chegou para mim no consultório, eu parei e pensei, e agora? O que é que eu vou fazer com isso? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que estudar. E assim, como eu estava estudando no mestrado a questão do diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, ou outros diagnósticos e não autismo, então eu fiquei meio que dividida. Mas eu comecei a gostar tanto do autismo por ser justamente esse desafio. Porque não existe o autista, existe os autistas. E por mais que eu lesse várias coisas, na prática era completamente diferente. Se eu pegasse 2 crianças autistas leves, uma é completamente diferente da outra. E isso eu só pude ver na prática, eu só pude aprender isso fazendo, que é o aprender fazendo. E eu tive que utilizar, para sair dos meios receptivos, que eram o ensino e o exemplo, e ir para o estudo e a experiência. Então eu estudava, lia artigos, eu pesquisava, eu perguntava a psicólogas, amigas minhas, terapeutas ocupacionais, como me ajudar, me indicando cursos, livros, enfim. E fui aplicando na prática com essa minha paciente e foram surgindo outros e mais outros e a demanda não parou. Foi quando eu concluí o mestrado, em março de 2016, um mês depois, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, eu comecei o meu blog de autismo. Não foi ideia totalmente minha. Meu marido, que é meu parceiro, empresário, que me ajuda em tudo até hoje, ele disse, cara, vamos fazer um blog. No início era um blog despretensioso. Como assim? Não era focado no autismo. Eu escrevi, apesar que o primeiro post foi de autismo, viu? Era o meu filho tem autismo, o que fazer? Mas eu escrevia sobre gagueira, eu escrevia sobre... o papel do fonoaudiólogo na escola, coisas desse tipo. Só que eu percebi que quando eu escrevia sobre autismo, as pessoas gostavam, as pessoas comentavam, compartilhavam, eu recebia muitas dúvidas. E aí eu percebi que os pais, professores tinham muitas dúvidas sobre autismo.
E como eu já estava com alguns pacientes autistas no consultório e estava gostando muito dessa coisa de buscar mais conhecimento, sem precisar de alguém o tempo todo me conduzindo, eu comecei a pesquisar mais por conta própria e aprender fazendo, eu disse, eu vou começar a funilar. Uma semana eu escrevo de autismo, outra semana eu escrevo de outro tema. E eu vim fazendo esse revezamento, quando eu vi eu já estava escrevendo de autismo, só de autismo, mas tinha um porém. Eu não tinha ainda aquela autoconfiança de escrever por conta própria. Quando eu digo por conta própria, não é eu inventar a roda sozinha e enfim, não. Era de me questionar e de combinar coisas que estavam no meu repertório, usando referências, claro, na área, mas de colocar coisas que eu vivenciei na prática, no consultório. Eu me apegava muito às ideias dos outros para poder escrever. E eu não tinha esse movimento de questionar, de refletir e de escrever algumas coisas que eu utilizava no consultório que davam certo. Não que fosse funcionar para todas as crianças, mas já era um norte para as famílias que estavam tão perdidas. Foi quando, com muita conversa, meu marido me orientou muito, ele sempre bateu nessa tecla. Carla, você precisa mudar a sua forma de escrever. Primeiro que eu estava escrevendo de forma muito acadêmica, muito formal. Ninguém ia ler aquilo e os pais não iam achar interessante aquela linguagem. Então eu comecei a adaptar, a escrever de uma forma mais clara, mais objetiva, mais simples possível. E meu marido puxou muito minha orelha nesse sentido e eu fui melhorando cada vez mais. Depois de um ano do blog, que eu vi que estava fazendo muito sucesso, que as pessoas estavam gostando, meu marido teve a ideia de começar um canal no YouTube. Eu disse, tá bom, vamos tentar. E quando eu comecei o canal no YouTube foi bem bacana porque foi quando eu comecei a perceber a forma errada que eu vinha aprendendo e um novo jeito de aprender. Como assim? Para eu gravar os vídeos, eu pesquisava, eu estudava por conta própria, eu lia algum artigo, um livro, perguntava alguma coisa a algum profissional da área e eu aplicava no meu consultório. E o que é que eu fazia? Eu vivenciava aquilo com o meu paciente e eu fazia o quê? Uma combinatividade. Aquilo que alguma técnica, alguma coisa que eu aprendi, mais o que eu já tinha no meu repertório. E às vezes eu criava brincadeiras novas junto com a criança, fazia coisas legais e que dava certo. E aí depois eu ia para o YouTube, gravava a aula e ensinava para os pais fazerem. E os pais começaram a dar feedbacks. Carla, que legal, eu fiz, super funcionou. O meu filho olhou muito para mim, ele riu muito, ele gostou. E aí eu disse, olha, tá funcionando. E eu continuei a buscar esses inputs, aplicava no consultório, vivia na prática, experienciava e depois dava feedback ensinando para os pais aquilo que tinha dado certo no consultório. E foi muito bacana, porque eu consigo passar hoje por todos os S. Eu tenho um ensino ainda, porque eu compro muito curso online, tanto que eu fiz o Cri-Cri-Cri e foi maravilhoso, porque o Cri-Cri-Cri ele chegou na hora certa. Foi quando eu consegui ter essa consciência maior dessa minha nova forma de aprender. Que meu marido já falava há muito tempo, Carla, você tem que ser mais autodidata, você tem que buscar mais, porque eu ficava, mas eu só vou poder, sei lá, gravar sobre isso quando eu fizer tal curso. E ele dizia, beleza, você pode fazer tal curso, mas antes estude. Antes de fazer tal curso, leia um livro sobre aquilo, até para você não chegar no curso sem saber nada. E a gente sabe que o curso, às vezes, é só de um dia, 2 dias, e é tudo muito raso. E se eu pegar aqueles livros que são referência, por exemplo, Disciplina Positiva, que é algo que eu amo. Então, tem um livro lá da Disciplina Positiva da Jane Austen, que ela criou a Disciplina Positiva. Então, eu vou ler o livro antes de fazer o curso. E aí você passa pelo ensino, passa pelo estudo. Então, eu vou para o curso, ela vai ensinar. Mas antes disso, eu já busquei no estudo. E a experiência. Eu aplico algumas estratégias da Disciplina Positiva no meu consultório e eu busco ser exemplo, né, para os meus pacientes, nas minhas atitudes, enfim. E é interessante essa questão do exemplo, porque no início da aula eu falei que eu gostava quando os professores falavam exemplos, lembram? Quando eles contavam casos que aconteceram com eles no consultório, como eles reagiram, qual estratégia eles utilizaram, qual foi o resultado. E eu achava que aquilo era o topo da pirâmide, eu achava que era a forma que eu mais aprendia. E hoje eu vejo que não. Muito melhor do que aprender pelos exemplos dos outros, a pessoa falando como ela fez, é você indo lá e fazendo também. Que foi aí que eu aprendi realmente a atender autista, foi aí que eu comecei a desenvolver essas habilidades mesmo, essa sensibilidade
de entender a forma deles funcionarem, deles brincarem, deles interagirem. E aí as coisas começaram a dar certo. E hoje, graças a Deus, eu consegui me tornar uma referência aqui na minha cidade, na área que eu atuo. E o mais legal de tudo é que eu aprendi a aprender. Hoje eu consigo passar por todos os E's. O E do ensino, que eu continuo fazendo os meus cursos online, presenciais. O E do estudo, que eu vou atrás, busco ser autodidata, ler coisas, me aprofundar em assuntos. A experiência, porque eu aplico no consultório, vivencio com os meus pacientes na prática. O exemplo, né, porque hoje eu não vivo somente dos exemplos dos outros, eu aprendo na minha prática, no meu consultório, na minha experiência, e também tento ser exemplo das minhas condutas para os pais dos meus pacientes, por exemplo, da melhor forma deles agirem diante de uma birra. Então eu tento ser exemplo para eles que eles também possam dar continuidade ao meu trabalho como fono em casa. Então trazendo a família para chegar junto, não tornando os pais terapeutas, mas colaboradores mesmo, por que não coterapeutas? Então eu dou meu exemplo para que eles continuem em casa. Eu mostro para eles a melhor forma de brincar, de estimular, para que eles possam conseguir bons resultados com um maior engajamento, troca olho no olho, aquele brilho no olho, sabe? E é muito legal. E o quinto que é o de explicar ou de ensinar. Como é que eu faço isso? Eu ensino os pais dos meus pacientes no YouTube. Não só pais, né? Tem professores que me seguem, terapeutas. Eu ensino os meus alunos nos meus workshops presenciais e online. Eu ensino nas minhas supervisões para terapeutas, para professores. E assim, eu estou o tempo todo ensinando. E isso é muito legal, porque eu preciso aprender para poder ensinar. E quando eu ensino, eu também aprendo. Principalmente, eu percebi a importância do erro. É que quando você vai para a prática, você se sujeita a cometer erros. E os erros são importantes. O erro é parte fundamental no processo de aprendizagem. E eu erro e aprendo e ensino para as outras pessoas, baseado nos meus erros também. Isso é muito bacana. E quando eu ensino algo para alguém, se eu consigo explicar, como o Murilo Gun sempre brinca, né, de uma forma fácil, que o outro entenda, é porque eu verdadeiramente aprendi aquilo. E se eu conseguir explicar para uma criança, é que eu aprendi mesmo. Às vezes meus pacientes perguntam umas coisas, tia, o que é isso? Aí eu vou lá, penso, analiso e vou e explico. Uma vez uma criança me perguntou, ele não era meu paciente, tia, o que é autismo? É ser doido, é? Aí eu disse, não, aí fui explicar. E eu tive que explicar para uma criança o que era autismo de uma forma simples. Outra vez me perguntaram o que era depressão. Se também era coisa de doido, eu fui explicar. Então, se eu consigo explicar uma coisa aparentemente complexa para uma criança, então eu aprendi aquela coisa. Bom, esse foi um pouco do resumo da minha história de vida e de como eu vivenciei o processo de aprendizagem desde os 3 anos de idade até hoje. E assim, eu aprendi via erro mesmo. Não tive ninguém que me ensinasse. Muito pelo contrário, como eu falei no início, eu era incentivada a continuar no decoreba, porque era a melhor forma de aprendizagem, porque estava dando certo, eu estava tirando 10, eu era sempre uma das primeiras, sempre aluna de destaque. Então meus pais, meus professores, a diretora sempre me incentivaram. Na faculdade deu a primeira balançada, no mestrado veio a luz. E depois veio o blog, o YouTube, o Murilo Gun, com o Cri Cri Cri, meu marido sempre ali me apoiando nesse processo. E hoje eu posso dizer que eu verdadeiramente consigo aprender aquilo que eu me disponho. Eu escolho o tema, normalmente o autismo, que é a minha área de interesse, e eu mergulho nesse tema, eu estudo, pratico e eu ensino. E isso é muito gratificante. E o questionamento que eu quero deixar com tudo isso, para você pai e mãe que se matriculou no Cri Cri Cri, é o seguinte: você está preocupado com a forma como o seu filho aprende? Ou você ainda está muito indo junto com a escola conteudista que só foca no boletim e nas notas? Você está mais preocupado se seu filho tirou 10 no final do semestre ou se ele realmente aprendeu aquilo que foi ensinado na sala de aula? Você está tentando buscar que seu filho, meios para que seu filho aprenda vivenciando na prática ou até mesmo ensinando para um coleguinha. Porque hoje, se eu pudesse voltar lá no passado, ao invés de eu julgar e criticar os meus coleguinhas que tiravam notas baixas, achar que eles eram preguiçosos ou que eles não eram burros,
eu tenho certeza que se eu fosse a Carla que eu sou hoje, com a mente que eu tenho hoje, eu iria lá e dizer, você quer ajuda? Eu posso te ensinar. Eu tenho certeza que eu teria aprendido muito mais, porque tem algo muito importante que eu preciso falar e que eu já ia esquecendo. Durante toda a minha vida eu tirei 10, mas eu não lembro de nada que eu vi na escola. Isso é muito frustrante para mim. Meu marido, ele lembra de coisas que eu fico assim, meu Deus, onde é que você viu isso? Aí ele, na escola. Eu disse, então eu faltei essa aula. E eu não faltava aula. E eu não lembro de nada praticamente. E isso é muito frustrante. E eu não quero que os meus filhos passem por isso também. Foi um dos motivos que eu quis fazer o Cri-Cri-Cri e super indico para pais e qualquer pessoa que educa as crianças. Porque as crianças precisam aprender via experiência, via exemplo, via ensino. É como o Murilo fala, pode ser massa aprender via ensino, mas não é a única forma de aprender, tá, gente? Existem outras formas de aprender. E é só um questionamento mesmo. Você está preocupado realmente com a forma que seu filho está aprendendo ou só com as boas notas do boletim? Um beijo, tchau, tchau.